Eu te entendo, Joel, eu também adoro café, eu tomo um copão desse toda manhã para começar bem o dia, afinal o café é maravilhoso. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, outro bom episódio de The Last of Us, dessa vez até mais calmo de certa forma, focando muito no desenvolvimento da relação do Joel com a Ellie e dando um gostinho de que o Baiacu está chegando. Uma das coisas mais legais da série até agora é o desenvolvimento do Joel e como ele vem mudando ao longo dos episódios. Vimos no episódio anterior que a sua relação com a Ellie estava começando, que eles estavam começando a se aproximar. E na primeira parte desse episódio 4, vimos tudo isso se desenvolver ainda mais. Por conta de tudo que aconteceu no passado, tanto com a Sarah quanto com a Tess, o Joel tem meio que uma casca em volta de si mesmo para não se decepcionar novamente. Ele fala para Ellie no episódio anterior, né, vamos guardar as nossas histórias para nós mesmos, para justamente ele não passar a conhecer demais a Ellie, não passar a se aproximar até demais dela e não passar a se importar pra valer com ela, sendo meio que uma medida de proteção, para, claro, ele não passar por tudo aquilo novamente. Só que isso é uma coisa inevitável. Eventualmente, eles vão passar a se aproximar e a se importar demais um com o outro. E a relação deles nesse começo do episódio é basicamente esse meme. A Ellie toda feliz, animada, enquanto o Joel só querendo curtir um bom silêncio. A Ellie é uma jovem de 14 anos, ou seja, ela nasceu nesse mundo pós-pandêmico, ela não conhece o mundo como a gente conhece, como o Joel conheceu. Então faz sentido ela ter várias curiosidades e dúvidas sobre como as coisas funcionam, como, por exemplo, o Joel puxar a água ou gasolina à base do sopro, e o jeito que ela quebra o gelo com o Joel nessa cena é bem divertido, trazendo o seu clássico livro de piadas, com aquelas piadas sem graça, mas que na verdade são bem engraçadas. Só um comentário que nem parecia que a Bella Ramsey estava atuando nessa cena, tanto nessa cena quanto nas demais, que as piadas voltam, quanto na cena do carro, por exemplo, ela fez tudo aquilo de maneira tão leve, tão divertida, tão natural. Tô gostando e muito dela como Ellie aqui na série. E sobre a cena do carro, toda aquela sequência da revista é igual ao jogo. Igual mesmo, eu fiquei que nem o Leonardo DiCaprio naquele meme, mas sobre esse e os demais detalhes desse episódio, que são vários, eu vou comentar ainda hoje, segunda-feira, meio-dia, só comentando os detalhes. Então, se você é novo, fique ligado aqui no canal para você não poder perder. Mas, bom, voltando, né? Joel e Ellie param ali na floresta para descansar, dar uma comidinha e dar uma dormida. E ali eles caem na real que eles talvez estejam em uma posição tão complicada quanto a anterior. Porque na floresta, beleza, pode não ter nenhum tipo de infectado, mas pode ter seres humanos, caçadores, canibais, e sabemos que um ser humano maldoso pode ser bem pior que um infectado. E isso não deixa o Joel dormir. Ele chega a deitar, preparar tudo, organizar tudo, dá uma deitada, mas quando ele vê a Ellie puxando assunto, contando uma piada, fazendo isso na sua inocência, a sua postura muda, porque ele não consegue mais dormir. E não é que ele não queira, ele não consegue dormir, ele não consegue deixar aquela garotinha inocente, desprotegida, em um mundo que ela mal conhece. Então ele passa a noite inteira de guarda, garantindo que nada de errado vá acontecer com ela. Só que isso acabou gerando uma consequência. Ele não dormiu, logo tem muito sono. E para burlar esse sono, nada melhor do que uma boa quantidade de um bom e gostoso café logo cedo. O Joel claramente prefere café quente. Eu aqui, sendo honesto, prefiro café gelado. E você? Deixa aqui nos comentários. De volta no carro, vimos novamente a Ellie indo aos poucos quebrar essa casca em volta do Joel, de alguém que nunca falava sobre o seu passado, sobre a sua vida, sendo isso uma regra dele para seguir a jornada. Ele para e comenta sobre a sua relação com seu irmão, com o Tommy, que era da Marinha Americana. Isso inclusive é referenciado no carro dele lá no primeiro episódio, e por conta disso se sentia um herói, aí acabou se unindo com um grupo de Boston para tentar impedir a pandemia, onde lá o próprio Joel conheceu a Tess, mas lá também o Tommy conheceu a Marlene, virou um vagalume. Nessa conversa, o Joel fala muito sobre família, que família é importante, que família é o que importa, que você sempre tem que cuidar da sua família. Eu confesso que na hora lembrei lá do Dominique Toretto de Velozes e Furiosos, mas quando a Ellie pergunta pra ele se ela é considerada família, o Joel na hora retruca e diz que não, você é apenas uma carga.
De certa forma, faz sentido ele não considerar a Ellie como família, afinal ele conhece essa garotinha tem nem uma semana, né? Mas fica implícito que ele, claro, deu uma exagerada, ele claramente esconde seus sentimentos, suas emoções. Vimos anteriormente ele escondendo que achou a piada da Ellie engraçada, e aqui novamente, quando a Ellie dá uma abertura, ele se fecha com ela. Como eu disse, ele não quer se aproximar demais, se importar demais com ela, para não passar por tudo aquilo que passou com a Sarah e com a Tess no passado. Mas isso é inevitável, como vimos anteriormente, dele não dormindo só para deixar a Ellie protegida, e é bem legal como a série está trabalhando e desenvolvendo tudo isso. E outra coisa bem legal é o seu like e o seu joinha aqui nesse vídeo. Se você está curtindo aqui esse review, dá essa força que me ajuda demais. E se por um acaso você quiser postar um story vendo a série ou vendo aqui esse vídeo, por favor, me marca aqui, ó, PedroBDBA2 ou @GoodNerd23, que eu terei o prazer de repostar e também trocar uma ideia com você. Tamo juntão! Após algumas horas, Joel e Ellie acabam indo parar em uma zona de quarentena. Uma zona de quarentena em Kansas City, na cidade do Kansas. Meio que mudando, porque no jogo eles vão parar em Pittsburgh. E lá eles conhecem o que é pior que o infectado: os seres humanos. Acredito que esse episódio não deixou muito claro, não sei como é que vai ser o próximo, mas contextualizando aqui, um grupo se rebelou nessas zonas de quarentena, que são os chamados vagalumes, como vimos anteriormente. Porém, esse grupo aqui desse episódio se rebelou contra os vagalumes, tomando conta da cidade, criando suas próprias leis, seus próprios caminhos, e também matando todo mundo que se opuser ou for um turista. E vimos que eles têm todo um esquema para capturar quem tá chegando, mas como o Joel tem um passado como caçador de certa forma, ele já sabia disso, mas isso não foi o suficiente para impedir a batida de carro. Após a batida, vimos novamente o instinto protetor do Joel entrando em ação, dele fazendo de tudo para manter a Ellie em um local seguro, enquanto ele sozinho lida com os caçadores, mas eventualmente ele acaba sendo encurralado, e é aí que as coisas, acabam se invertendo. Sempre vimos um Joel um passo à frente da Ellie, ele sempre tomando a frente com a Ellie atrás para ela ficar protegida, né? Com ele inclusive ficando sem dormir só para ficar de olho e deixar ela segura. Mas aqui as coisas mudam, as coisas se invertem, porque é a Ellie que salva o Joel, e tudo isso foi construído aos poucos nesse episódio. Vimos anteriormente a Ellie pegando uma arma escondida, a arma do Frank, e escondendo do Joel. Aqui nesse início, enquanto o Joel tá pegando gasolina, vimos a Ellie brincando com uma arma, mesmo ela claramente nem sabendo como segurar uma direito. Mas ela, sabendo ou não, ela soube como usá-la para salvar o Joel. E a reação dele não foi de raiva, né? Eles inclusive deram essa adaptada. Ele ficou mais preocupado porque uma jovem de 14 anos tem uma arma em sua mão e tá atirando em uma outra pessoa, nos demais traumas que isso pode causar na vida dela. Mas mesmo sem de fato agradecer, ele entende que a Ellie ter consigo uma arma por precaução é uma jogada bem inteligente. E novamente, ele para, senta e ensina pra ela alguma coisa, ensinando dessa vez como usar uma arma direito, como segurar. A Ellie nunca teve uma figura paterna, alguém que lhe ensinasse as coisas, lhe mostrasse, lhe ensinasse o mundo. Ela aprendeu alguma coisa ou outra na escola da Fedra, mas nem se compara. E o Joel está aos poucos aqui na história assumindo essa posição na vida dela. E tivemos um pouco antes uma cena do Joel desabafando. Mesmo o cara tendo se rendido, entregado tudo, pedido misericórdia, o Joel primeiro manda a Ellie ir pra longe, pra novamente não traumatizar ela, e mata o cara a facadas, faz o cara sofrer, e só de ouvir dá pra saber que ele também estava, de certa forma, desabafando todo o seu ódio que estava dentro dele, e ele finalmente colocou pra fora. Logo depois, conhecemos mais sobre os caçadores ali de Kansas City e também das suas motivações. Kathleen, que é a líder deles, está procurando um rapaz chamado Henry, que acabou dedurando seu irmão e ele acabou sendo morto. E ela quer vingança, com ela tentando extrair informações do médico que talvez saiba do seu paradeiro. Na CCXP, foi comentado que a Kathleen seria uma personagem bem complexa, e só nas pequenas cenas que ela já apareceu nesse episódio, parando pra pensar, ela é mesmo. Ela não é uma personagem necessariamente má, uma vilã. Ela parece preocupada em salvar os seus soldados e apenas quer vingança por conta do que aconteceu no passado com seu irmão.
Mas ao ver que ela perdeu 3 soldados sob seu comando e nada aconteceu, isso meio que muda, porque anteriormente, mesmo com uma arma na sua cabeça, o médico disse que ela não teria coragem de atirar, meio que mostrando uma fragilidade. Mas ao ver os corpos mortos, sua postura muda, sua expressão muda, e ela passa a mostrar que sim, ela tem coragem de atirar e deve ser temida pelos outros, pois só assim nesse mundo você consegue respeito. No meio da busca deles pelo Henry, descobrimos que ele não está sozinho, e sim tem um irmão mais novo, o Sam. Vimos onde os dois estavam escondidos, e através dos desenhos do Sam, principalmente desse dos dois como Superman, dá a entender que os dois são bem próximos, bem unidos, que o Henry nunca vai deixar o Sam machucado ou passando fome. Só que ainda na busca deles, tivemos um frame de um buraco no chão. Na verdade, não é meio que um buraco, né? Meio que dá a entender que tem alguma coisa no subsolo ou no andar abaixo tentando sair, tentando se libertar. E aparentemente essa coisa é um Byaku, o nível 4 de infectados. Eu não vi os próximos episódios, não sei o que vai acontecer, mas aparentemente o bichano vem aí. Só que a Catelyn toma uma decisão curiosa em relação a tudo isso. Ao invés de avisar o pessoal que tem um Byaku quase aparecendo aqui na história, para, né, o pessoal se preparar, porque derrotar um Byaku não é nada fácil, ela prefere omitir essa informação, interditar o prédio e deixar a galera focada em achar o Henry. Enquanto o bichano tá lá, ó, tentando sair. Mas será que isso foi uma boa ideia? Voltando para o Joel e Ellie, eles acham um prédio que podem ficar ali descansando de noite para de dia, na claridade, conseguirem bolar um plano e fugir daquela cidade. Mas no caminho ali nas escadas, o Joel novamente se abre para Ellie, contando que já esteve nos dois lados da moeda. Ele já foi e está sendo caçado, mas também já foi um caçador. Nesse mundo, como ele mesmo diz, as pessoas fazem de tudo para sobreviver, até as coisas mais terríveis que você possa imaginar. Então é meio difícil você julgar alguém como vilão aqui nessa história. Os dois acham um local para dormir, meio que uma sala, mas antes o Joe faz uma jogada bem inteligente. Ele coloca vidros ali no chão, porque assim, caso alguém invada o local, ela vai pisar no vidro, vai fazer barulho e assim ele vai ouvir. Mas vimos que isso aconteceu e ele não ouviu. Aqui na série, eles trouxeram um elemento novo. O Joel é meio que surdo de um ouvido. Ele explica que devido ao alto uso de armas sem proteção, ele acabou machucando o ouvido e perdendo um pouco da sua audição. Na vida real, para evitar que isso aconteça, as pessoas meio que usam fonezinho e tal que ajudam a amenizar o barulho. Mas nesse mundo isso não é possível, então, né? E se o Joel tem esse problema, meio que dá a entender que mais pessoas também têm. E espero que a série continue trabalhando, desenvolvendo isso, porque tem tudo para ser um tema bem interessante. Logo depois vimos novamente uma mudança em relação ao começo do episódio. Lá no comecinho ali na floresta, quando a Ellie contou uma piada, o Joel achou engraçado, mas se conteve, não demonstrou que ele achou engraçado. Já que não, os dois estão aos poucos se aproximando, se conhecendo, e o Joel acabou se soltando. Até que, em uma das poucas vezes desde a morte da Sarah, o Joel dá um sorriso, dá uma risada. E só isso já foi o bastante para fazer a Ellie dormir toda feliz. Mas enquanto eles dormiam, o plano do Joel com o vidro acabou dando errado, porque 2 pessoas entraram ali no quarto e ele não ouviu. Quem são essas 2 pessoas? Simplesmente Henry e Sam. Bom, eu gostei desse episódio como um todo. Claro, não foi meu preferido até agora, mas eu gostei dele pela simplicidade. Eles também deram uma grande adaptada em relação ao jogo, que é cheio de ação, porradaria e tal, e aqui é um pouco mais tranquilo, focando muito mais no desenvolvimento e no aprofundamento da relação do Joel com a Ellie. O desenvolvimento deles, principalmente nas cenas mais simples, como as das piadas, por exemplo, foram as coisas que eu mais gostei aqui nesse episódio, sendo bem honesto com vocês. Mas agora, Henry e Sam deram as caras. E se for como no jogo, meus amigos, se preparem, porque talvez o melhor episódio da série venha aí, e também o mais impactante.
E aí, o que você achou desse quarto episódio de The Last of Us? Curtiu? Foi seu favorito? O que achou das piadas sem graça, mas com graça lá da Ellie? Deixa tudo aqui nos comentários. Curtiu o vídeo? Deixa um like e um joinha aqui de coração, me ajuda demais. E se você é novo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Ainda hoje, segunda-feira, meio-dia, vai ser um vídeo só comentando os detalhes desse episódio, que com certeza você não pode e não vai querer perder. E também confere aqui na descrição mais links de mais vídeos para você poder assistir. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!